Como fazer uma tabela de área permeável no ArchiCAD? Bom, temos aqui o projeto que a gente já fez a aula de área construída, e agora a gente vai fazer de área permeável. Começar também com a zona. Quando clicamos nessa setinha aqui, aparecem alguns favoritos, que são padrões do ArchiCAD já para alguns elementos. Vamos pegar esse de área permeável. Eu já nomeei o ID como área permeável grama e também o nome. Agora na categoria a gente muda para área permeável. E também selecionando espaço, mudando essa geometria para essa ou para essa, a gente clica, também dá um martelinho e olha só, já apareceu a área permeável. A gente pode vir nas opções ou Ctrl T para remover essa trama, colocar uma trama vazia, dá OK. E a gente também, com o conta-gotas, clica nela e cria aqui também no outro canto a área permeável. Olha só, já está pegando em todo o projeto. A gente pode descontar essa parte aqui porque é pequena área, não vai influenciar tanto o cálculo, é melhor não contabilizar. E a gente vai fazer também uma área de concregrama, que é esse elemento que vai aparecer agora aqui na tela. Algumas prefeituras aceitam ele como área permeável, mas ele não vale 100% de sua área. Ele vale só 35%. Por exemplo, a 100 metros quadrados de concregrama, apenas 35% vai ser contabilizado como área permeável. Então isso a gente vai ter que colocar no nosso cálculo. Que a ideia é que essa parte aqui para a passagem do carro seja concregrama. Às vezes não é necessário, mas isso pode ajudar muito quando o seu projeto de larga escala precisa atender a uma porcentagem de área permeável. Então a gente vem aqui e renomeia para concregrama, e aqui também. Agora a gente precisa criar a categoria dessa zona. Atributos de elemento, categoria de zona. Na área permeável a gente coloca grama. Criamos um novo e a gente coloca aqui concregrama. É bom sempre se atentar às letras que estão maiúsculas ou minúsculas, porque isso vai influenciar na nossa expressão. A gente pode até já copiar. Facilita também. Copiar, damos OK. OK. A gente já pode começar a criar também a nossa tabela em mapas elementos. Novo mapa, MIE 13, área permeável. Damos OK. Bom, tipo de elementos que a gente deseja. Do mesmo jeito, aqui em critério, vamos funilar os elementos que a gente vai querer que apareçam na nossa tabela. Então, a gente quer uma zona que vai pertencer a duas categorias. A primeira categoria de zona, a gente dá 2 enters para 2 campos. O primeiro é área permeável grama e o segundo é área permeável concregrama. É importante se atentar a esse E ou. Se a gente deixar E, não vai aparecer nenhum, porque nenhuma zona é grama e concregrama. Então a gente tem que colocar aqui ou, que vai entender do seguinte modo: ele vai ser zona hipermeável grama ou zona hipermeável concregrama. E os campos a gente quer os mesmos, né? Nome de zona, nome da zona relacionada e também a área calculada. A porcentagem a gente vai fazer a expressão, então depois a gente coloca. A gente pode colocar aqui para somar, porque tem duas zonas de grama, então é importante elas serem somadas e damos OK. A gente pode ir agora para a nossa tabela. Dá 2 cliques aqui e aqui. A gente pode agrupar os itens para a grama ficarem unidas. E já mostrou o somatório de toda a área permeável. Só que a área permeável de concregrama ela não vale 100%, ela só vale 35%. Mas é importante se atentar a isso, porque às vezes compensa fazer mais um campo de área calculada para já aparecer o valor reduzido. Então esse aqui a gente tira o somatório e a gente pode criar uma nova categoria para ter a área calculada corretamente. Mas vamos primeiro para a porcentagem. Vamos nas propriedades, lá em zona, a gente cria uma nova propriedade. Área permeável. Damos OK. Disponibilidade também para o zoneamento. Damos OK. E aqui a gente cria uma expressão. E aqui a gente começa.
Lembrando, são dois valores que podem ser diferentes com cálculos diferentes. Então, a gente utiliza a ferramenta se, que ele é conhecido no ArchiCAD e em outras programações como if. A gente vai em operadores e funções, funções lógicas, se. Eu vou dividir o texto aqui para ficar mais fácil de entender. A gente pode quebrar aqui. Se esse primeiro aqui, o lógico, for uma verdade, ele vai executar esse valor se verdadeiro. Se for uma mentira, ele vai executar esse valor se falso. Então, vamos lá. O lógico, a gente quer saber se ele é ou não concregrama. Então, a gente pode vir aqui em categoria de zona. Se categoria de zona for igual, aqui a gente tem que deixar em aspas, pois é um texto que tem que ser igual. A gente copiou, lembra? A gente pode colar área permeável concregrama ou digitar. Se isso for verdade, então a gente vai fazer o cálculo. O cálculo é semelhante ao da área construída, né? É uma regra de 3. Primeiro a gente precisa da área calculada. A gente vai multiplicar esse valor por 100 e vai dividir pela área do terreno. Tá ok. Só que a área do terreno é um texto, então a gente vai precisar novamente daquela função. Vem em conversão de dados e vai pegar o número de uma string. Então, a gente vem aqui em texto e a gente pega insere a área do terreno. Que ele vai pegar os números que estiverem aqui dentro e vai transformar em um número, não mais em um texto. E o mesmo também vai ser se for falso. Porque, na verdade, o que vai ser alterado é se for concregrama. Porque ele vale 35%. Então, a gente pega a área calculada, colocar entre parênteses, multiplicamos por 0,35 e fechamos. Damos OK, precisamos alterar aqui para área e damos um OK novamente. Agora a gente pode inserir esse campo e colocar ele como somatório também. Damos um OK. Bom, só de olhar aqui eu já consigo ver que não está funcionando o cálculo dos 35%. Está um valor muito alto, mas vamos calcular para ver. 23,29 vezes 0,35 vezes 100 dividido pela área do terreno, tá vendo? Era para dar 1,98 ou 1,99. Vamos descobrir o que está errado. Como a gente já copiou, a gente sabe que a categoria da zona está escrito corretamente. Então, acredito que aqui não vai estar na categoria correta. Olha só. Exatamente, está em área permeável grama. Vamos mudar a categoria e vir novamente para a tabela. Pronto, olha só. Só que está vendo que está aparecendo esse metro quadrado? Porque na propriedade a gente indicou que vai vir uma área. E essas classificações do valor do resultado da expressão do ArchiCAD servem exatamente para isso, para indicar que tipo de resultado vai ser no final da tabela. Então a gente precisa transformar isso aqui em número. A gente vem em área, coloca número. Só que ele entende que área multiplicada por área vai dar uma área, né? Então a gente precisa colocar no meio da conta uma divisão por um metro quadrado. E a mesma coisa nesse daqui. E a gente divide por 1 metro quadrado. Quando ele vai dividir 1 metro quadrado por 1 metro quadrado, ele vai dar um número. Se fosse com comprimento, você podia dividir por 1 metro. É uma regrinha boba, mas que muita gente às vezes se confunde e a tabela começa a dar errado no ArchiCAD. Então precisa ter esse macete na hora de converter os dados. Vamos dar um OK. E pronto, subiu aquele símbolo de metro quadrado. E aqui a gente pode colocar porcentagem para indicar que todos esses valores da tabela vão ser porcentagem. E o somatório está certo. Agora, se você quisesse mostrar a área calculada, já com os 35%, a gente cria uma nova propriedade. Gestor de propriedade. A gente pode até duplicar esse área permeável. Vamos colocar área permeável metro quadrado. E vamos mudar a expressão. Aqui a gente pode colocar área. A gente vem, pode remover esse dividir por 1 metro quadrado. E agora vamos organizar. A gente não precisa desse vezes 100 dividido pela área do terreno. Então, a gente vem, apaga. E aqui também a gente apaga.
e damos OK. Área permeável metro quadrado, tudo certo, damos OK. E aqui a gente cria esse campo. Área permeável metro quadrado. É legal colocar ela antes. Também podemos colocar o somatório. E aqui a gente coloca a área calculada. Remover esse permeável. Podemos fazer isso. E pronto. Todos os valores já estão de acordo. Deixar o resultado também em negrito. E a gente está entendendo que da área permeável do projeto, da concregrama apenas 8,15 valem como área permeável de verdade dentro dos 35% dos 23 metros originais. Da permeável gramas, vale 100%. Então, contabiliza como área permeável 195 metros do nosso projeto, que vai ser 47,55% do nosso terreno. Agora a gente já tem as tabelas prontas, tanto de área construída também como de área permeável. E aí, você já sabia mexer com tabelas no ArchiCAD? É um pouco complicado, mas com a prática você vai aprendendo. Isso é muito útil, agiliza muito o seu trabalho. Ficou com alguma dúvida? Quer uma nova tabela de algum outro elemento? Você pode comentar, que a gente vai responder assim que for possível, gravar vídeos, fazer o que for necessário para sanar suas dúvidas. Segue a gente também no Instagram, se inscreva aqui no canal do YouTube e se liga para mais dicas da ArchiNinja sobre o ArchiCAD.